Boa noite. Para coroar a minha volta a fazer vídeos, tá? Pelo YouTube, tá? Lembrando, né, os motivos, né, de afastamento. Me recordei de uma questão assim que, por mais de uma vez, eu passei por ela e muitos profissionais da saúde também passam e muitos pacientes meus também passam. É uma queixa frequente no consultório que é a síndrome de burnout, tá? O burnout. Não vamos entrar em mérito, não gostaria que ninguém falasse e sugerisse de como se fala, que não é essa a questão, tá? Até porque ultimamente virou moda, né? Falar palavras em alemão e tentar pronunciar elas assim. Não tentem, fica ridículo, tá? Então eu tenho medo de cometer essa gafe. No francês, enfim, em outras línguas, eu portugueso as palavras, assim, os espanhóis têm esse costume, por exemplo, em vez de Wi-Fi, Wi-Fi, falam, né? Então eu acho que é mais elegante e, e mais popular, mais acessível, e valoriza o nosso jeito de falar, né? Então, assim, a síndrome de burnout, tá, foi uma síndrome que foi observada, tá, e que tem há bastante tempo, pelo menos 20 anos, tá, principalmente em profissionais da área de saúde, tá, e em médicos, primeiramente, tá, mas se aplica, eu acho que mais a equipe da enfermagem e algumas especialidades médicas mais que as outras. Uma delas é a psiquiatria, com certeza, é o que eu diga, né? E foi muito discutido na classificação diagnóstica se entrava entre as síndromes depressivas ou como uma doença do trabalho, né? Acabou que ficou sendo considerada essa última, se eu não me engano, tá? Quase certeza. Mas isso não importa, o que importa é o sofrimento da pessoa e como a gente pode ajudar, tá? Então, assim, não existe um medicamento adequado, ou se for medicamentoso o tratamento, eu considero, na maioria das vezes, o medicamento como um paliativo, como um coadjuvante, tá? Sendo que a pessoa tem que eliminar a causa do agravo, tá? É como se usasse um analgésico, um opioide e tivesse um estímulo no teu braço machucando. Não é usar analgésico. É usar analgésico enquanto tu não consegue tirar esse estímulo doloroso, entende? Então é mais ou menos isso, né? Então a gente tem que pensar nas relações de trabalho, tá? Que já vinham horríveis e que pioraram mais ainda depois da pandemia, tá? Isso é claramente visível, tá? Assim como os relacionamentos, tá? Existe relacionamento antes e depois foi brutal lá. As relações de como elas ocorrem, né? Eu como mero observador tenho visto isso, tá? Com as mídias sociais, enfim. E lembrando, as mídias sociais as mídias, Tinder, Inner, esses aplicativos, enfim, isso é um jogo irreversível. Inclusive, as pessoas, eu acho que essas mudanças ocorreram muito em função do advento dessas ferramentas. E sempre assim na história da humanidade. Tenho um pouco de parcimônia de falar um pouco de filosofia, enfim, mas sempre que tu muda, através de uma ferramenta, através de uma descoberta, de um insight ao longo da história, o teu meio de produção, após isso muda o teu pensamento, e não o contrário. É nisso que eu acredito, e uma série de filósofos, sociólogos, historiadores também, tá? Eu tenho uma formação, não cheguei a concluir, mas quase isso em história, tá? Então, daí que vem inclusive, gosto muito do autor Eric Hobsbawm, Tempos Interessantes e... deixa eu ver o nome do outro livro, eu sempre... Era dos Extremos.
O outro livro que eu acho mais interessante sobre a história do século XX, né? Mas contado de uma maneira muito interessante, parece literatura, e que fala muito sobre questões, e pasmem, culturais, enfim, e pasmem, até uma crítica sobre a reforma psiquiátrica que ocorreu no Brasil. Eric Hobsbawm, que é um papa dos historiadores, o inglês que morreu foi no início dos anos 2010, e que foi lembrado pela revista Veja, mas muito desmerecido por a linha teórica, assim, quem é a revista Veja, quem é o Brasil, enfim, né? É isso que eu questiono, né? Mas voltando, não está tão desconectado o assunto disso, tá? As relações mudaram, tá? Mas as relações de trabalho, o que aconteceu? A gente já trabalhava, batia o ponto, enfim, mas a gente não está percebendo que a gente está trabalhando um terceiro ou mesmo um quarto turno e virou uma coisa obscena dormir, entende? Então isso está ocasionando, obviamente, como já falo, quem me acompanha nos vídeos, problemas graves de saúde e uma flexibilização da mão de obra de trabalho que não passa despercebido a nossa psique e que é respondido em forma de sintoma claramente, entende? Então é aquilo, tu não vai parar de trabalhar, isso é a tua mente falando para ti. Tu tenta negociar mais um pouco porque vai compensar no futuro e não vai, entende? E porque o coaching falou tal coisa, não, entende? Tomar banho frio não resolve o problema. Acordar com as galinhas e dormir cedo, o clube das 5 da manhã. Então, todo trabalhador rural, a maioria dos trabalhadores rurais do Brasil seriam milionários. Ou quem tem adiantamento da fase do sono, que é uma questão fisiológica normal, uma variação normal, seriam pessoas automaticamente milionárias. É isso que está se propagando pelas redes e não é tanto as pessoas que falam, né, mas as pessoas que acreditam que me preocupa e fico um pouquinho assustado, né, com isso. E esses temas, essas temáticas, essas diretrizes, tá, vem causando assim de burnout, né, com muita frequência. Então as pessoas, a inflação subiu, as pessoas estão ganhando menos e trabalhando no terceiro turno. Tá, mas Gustavo, eu não bato ponto ou eu não faço meus funcionários ficarem na fábrica. Não, mas faz eles levar serviço para casa, faz eles trabalhar nas redes sociais, nas mídias. Enfim, até já surgiu o comentário de que certas empresas estão botando como desempate não, entre os principais fatores de seleção na vaga de emprego, quantos seguidores tu tem no Instagram, entende? Então, fala muito a respeito disso e a gente não está ganhando o equivalente para isso. Inclusive, o nosso poder de compra diminuiu, a gente tem o mesmo valor e trabalhando muito mais. Então, pessoas com trabalhos muito importantes, com dedicação muito grande no seu trabalho, assim, trabalho muito bonito, que construíram um império ao longo da vida, assim, um império, digo, capitalizar, não digo só capitalização, né, só no sentido financeiro, mas cultural, de networking, de outras maneiras de reconhecimento, serem desmerecidas, e desmerecidas inclusive com baixo valor pago no salário. Eu digo isso, me refiro aos professores e nós médicos estamos entrando nessa, principalmente os médicos que estão trabalhando na saúde pública. Então, sim, os que trabalham com na atenção básica e mais ainda os que trabalham com saúde mental, que além de tu ter que fazer 3 anos de residência, se tu faz uma residência boa, tu tem que aguentar chefe chato, os problemas do chefe, não são apenas de pacientes muito complicados, e ainda assim tu ganha de prêmio
um lugar onde o teu valor da hora vale muitas vezes menos do que o valor de um profissional sem especialização, não desmerecendo, né, mas é aquilo que eu falo, né, vamos guardar as devidas proporções numa questão de hierarquia. E sim, sendo muito desmerecido por pacientes que querem ter benefício secundário, a ponto de eu chegar uma vez atender o dia inteiro pacientes que vinham claramente para buscar laudo para se encostar no INSS para não ter que trabalhar, entende? E eu acho isso de uma falta de ética e de uma forma mesquinha de pensar muito grande fazer isso. Não estou me referindo ao direito que nós médicos não temos, inclusive. Eu não tive quando fiquei gravemente doente, da gente ganhar nosso valor enquanto está, de fato, adoece de fato. Então, chegou ao ponto de acontecer de eu ter que... mas nos é cobrado uma autoridade de falar a verdade, de dizer que o paciente provavelmente está mentindo. Não, a pessoa não tem condições de fazer isso se está ameaçada de ser agredida física, verbalmente, ou mesmo com a demissão do trabalho por um político, já que isso conta com a aprovação e a quantidade de votos ou não que vai receber. Então, isso que eu falo um pouco como desabafo, acontece em várias profissões, tá? Então, na medicina, especificamente na área da saúde, galera, isso de eu paguei, como em outras profissões, eu tenho o direito de ter o melhor, de reclamar, de não reclamar. Não, aqui não. Negativo. Por isso, me dedico ao meu consultório, porque assim, eu tenho entendimento que a medicina, sim, tem um papel bem importante, tá? De dizer não. Em muitos casos, o paciente vai sair insatisfeito e ele não tem o direito de te denegrir em algum lugar, te avaliar mal, ou enfim, tu não é um produto. Porque pegam muito bem a dependência em opioides. Tu disser não, nossa, eu nunca fui protegido de ouvir uma série de ofensas e de ser ameaçado algumas vezes por ter negado opioide, entende? Então, não é uma profissão, assim como outras áreas de saúde, que não cabe esse tipo de avaliação, tá? Então, essa coisa neoliberal, da fluida, líquida, de que tudo é avaliável, que tudo é uma questão de pensamento e enriquecimento de quem trabalha, não, isso não funciona. E essas falácias causam, principalmente quem acredita nelas, e não tem como não acreditar, porque, como diziam os nazistas, é uma mentira repetida milhões de vezes vira verdade. Então, mesmo a pessoa mais treinada, enfim, tu tá imersa naquela ideologia. Tem muitos autores legais, assim, por exemplo, Christian Dunker, Zizek, que é um psicanalista esloveno que eu curto bastante, que fala sobre a questão da ideologia. A gente fala da ideologia e do que a crítica sobre ela através da ideologia. Então, falar sobre burnout passa por falar sobre tudo isso, gostem ou não. Eu sei que poucas pessoas vão ficar até o final do vídeo e o tratamento farmacológico ele entra como auxiliar, é tirar férias, é ter um valor justo para o trabalho, é se sentir realizado, ou se o trabalho não é legal, muitas vezes ele não, a maioria das pessoas não tem esse privilégio, mas que tu possa suportar ele por um motivo suficientemente bom, esperançoso no futuro, tá? Para que a pessoa se mova, que ela tenha qualidade de vida e o contrário disso, uma pessoa que goste muito do trabalho, eu me incluo nessas,
nem que queira, não tem o direito de estudar e trabalhar até a exaustão e aceitar certas coisas, assim como o não pagamento dos honorários, que é uma maneira de reconhecer o trabalho e de preservar o profissional no seu trabalho para se cuidar de uma próxima vez do paciente, ou seja, de quem for, continue a trabalhar com isso. Então, por isso passa burnout, explico um pouco o porquê eu passei de burnout e o porquê estou me dedicando cada vez mais a clínica privada, né, ao meu trabalho privado e assim como outros profissionais, não estou tolerando certas negociações de valor. Ninguém dá o meu preço da minha hora, ninguém mais dá o preço da minha hora, ninguém diz o que eu tenho que fazer. Plano de saúde, quanto que eu tenho que atender, ou dou o direito de fazer uma reclamação porque eu não estou atendendo segundo um paciente, a minha agenda está só para o ano que vem pelo plano de saúde. O que me pago pelo plano de saúde não está de acordo com a dedicação, o valor agregado, o meu esforço, a minha hora de trabalho. Então, e faço questão de levar adiante qualquer questão dessas até judicializar a partir de então. Inclusive nisso, na questão do burnout, até recomendo assim muitas vezes, já que esse é o foco do canal, que dá Ibope para o canal, eu falar sobre medicamentos. Geralmente eu uso esse citalopram, tá? Pelo início serotoninérgico rápido, preciso, com menos efeito colateral, entende? Só tem que cuidar um pouquinho das náuseas, orientar bem o paciente, tá? Sobre aquele possível efeito paradoxal no início, tu não inicia com uma dose lenta, e ainda assim pode acontecer de aumentar a ansiedade nos primeiros dias e na primeira semana, tá? E é fazer exercício, é dormir bem, é investir em qualidade de vida, é ter relações sociais, de amizades, é ter oportunidade de namorar, de conhecer alguém que não seja apenas por aplicativo, que eu acho que também se presta um sintoma da falta de tempo, de otimização das pessoas que não têm mais tempo de se olhar olho a olho, enfim. Então, tudo isso eu acho que está sendo o principal motivo de procura no meu consultório, né, que é o burnout, tá? E uma tendência da indústria farmacêutica, da sociedade ideológica, de querer medicalizar isso e resumir tudo isso a mais uma forma de comércio, mais uma necessidade, mais um produto, como os coachings falam. Os coachings financeiros, tem coaching quântico, enfim. Acredito até que sim, coach vem de treinador, né? Gostaria de ter um coach de exercício físico, se fosse capacitado para tal, né? Sim, sabendo que teria limitações em relação ao profissional de educação física, né? Um coach, enfim, mas não se meta na área da psiquiatria ou da psicologia, por favor. Não tem habilitação para isso, capacidade técnica. Já bastam nós, profissionais mal formados e muitas vezes mal formados e que não correm atrás das carências que normalmente vêm mesmo de faculdades muito boas, públicas, legais, entende? Que eu posso falar um pouco a respeito disso, assim, certo cuidado, né? Então, isso diz respeito também à questão do canal, como eu já falei, que eu não ganho nada para fazer esses vídeos, tá? Eu acho que tem uma falta de etiqueta, tá? No sentido de etiqueta, não aquela coisa frufru, mas uma falta de etiqueta no sentido de pequena ética, tá? E mesmo de ética, nos comentários, nas questões e às vezes
nos detalhes. Então, sem falar aquela situação do hater mesmo, eu acho que dependendo da ocasião, tu pode relevar, tu pode... Mas outro momento tu pode, não sei por que motivo, ou mesmo tu achar que aquela pessoa não te atingiu, mas pode atingir outras, tu levar adiante. Uma questão que é uma maneira de tratar, de educar pessoas com transtorno de personalidade antissocial, desvio de conduta, até, enfim, coisas mais graves, né? Então isso tem acontecido nos comentários, inclusive comentários onde eu falo sobre determinado assunto, vêm e me questionam sobre outro, e sempre no formato de consulta, tá? Eu não posso fazer isso, tá? Porque, primeiramente, o Conselho Federal de Medicina, enfim, eu vou ter problemas com o conselho em função disso, e de forma mais primordial, uma coisa é seguir a lei, a ética é mais ampla, tá? Quando eu falo de ética, é ter respeito aos meus colegas que, como eu, talvez estudaram também 12 anos para estar trabalhando, e se eu estar tirando uma dúvida, ou tomando uma conduta, renovando uma receita, ou fazendo qualquer coisa do tipo, atendendo essas solicitações que me são feitas, eu vou estar tirando o ganha-pão de muitos colegas. Ah, porque eu quero ser youtuber. Não, nunca quis, nunca eu tenho essa pretensão, mas outros têm, entende? Eu quero ganhar com o YouTube. Não, isso não pode. Isso é um respeito. Inclusive, eu acho bastante perigoso para o paciente, eu já falei em outros vídeos, tá? O psiquiatra, sim, a consulta, a telemedicina, mesmo que para a psiquiatria, não é a mesma coisa que a presencial. A presencial é importante porque, lembrando, o psiquiatra faz exame físico, eu tenho estetoscópio, eu tenho esfigmo, eu tenho como conferir saturação e outras questões clínicas, eu tenho uma maca adequada, eu tenho estrutura para fazer um exame físico do meu paciente. Então, sim, a telemedicina pode, mas vamos deixar claro que já existem limitações. Agora, ter a pretensão de achar que eu vou responder alguma coisa e fazer transgredir todas as questões, inclusive a minha saúde física e mental, eu doar minhas preciosas horas de vida para alguém, para resolver o problema de alguém que não vai me pagar. Inclusive os pacientes que me vieram procurar por telemedicina, enfim, inclusive a grande maioria não me pagou. Então, eu tenho uma ideia como é frustrante fazer vídeos, né? Então o vídeo ficou extenso pra caramba, né? Enfim, e aqui tá a explicação, então, da minha reação a partir de agora, tá? Eu quero agradecer muito, muito, eu esqueci de fazer isso no início, as pessoas que me dão uma força. Teve uma guria que falou assim, muito legal que tu fez um vídeo sobre tal medicação, tipo, não dá ibope, aquela medicação mais muda, é revolucionária na vida da pessoa que precisa dela. Nossa, eu fiquei muito feliz assim pelo irmão dela, elogios, ou mesmo críticas construtivas, um outro falou, tá fora de enquadre, a resolução tá ruim, foi... Eu sou de uma geração que não tem muito conhecimento sobre essas questões de hardware e nunca foi minha praia. Então agradeço muito essa ajuda, tá? E se o áudio, o vídeo não saiu com a qualidade que vocês mereciam, assim, peço desculpas, mas é uma limitação, assim, e aceito críticas construtivas, sim, e sou muito grato por isso. Então boa noite, e é isso.